Olá, pessoal! Quer saber tudo de marketing no universo e na era da IA? Então vem com a gente que a gente vai bater um papo super especial hoje com um convidado que sabe tudo desse ambiente de marketing, como a IA generativa impactou esse ambiente. Eu, particularmente, estou muito empolgado e eu quero chamar o Júlio. Vem para cá, Júlio. Quero saber de você o que você está achando do nosso convidado de hoje, desse tema, né? Falar de marketing. Eu acho que foi uma das áreas, segundo aquele relatório que a gente até publicou no último vídeo, né, da McKinsey, a área de marketing foi uma das áreas mais impactadas pela IA generativa. Então, É imagino isso, que você esteja empolgado aí hoje também. é isso aí, Luiz. Tudo bem? Então, claro, com certeza. Dentro daquele estudo que a gente apresentou há pouco tempo atrás, a área de vendas e a área de marketing são as que tiveram maior impacto e terão maior impacto na economia. Então, claro que eu estou muito curioso para saber o que o nosso convidado pode trazer hoje para o nosso debate. Show de bola. Eu também estou curioso e eu estou doido para conversar com esse convidado, que é um amigo pessoal, uma pessoa que eu gosto bastante e que tem um conhecimento enorme em marketing, porque também ele já prestou serviço. Nós vamos ver um pouco da história dele e também começou a trabalhar com IA generativa antes desse boom de chat GPT. Ele já estava ali testando as primeiras ferramentas. Eu acompanhei muito dessa trajetória dele por estar próximo dele. Eu queria convidá-lo, meu caro Sérgio, da Copybase, vem para cá. E aí, meu amigo? Bom demais. Cara, prazerzaço bater esse papo aqui com vocês. O Otero já até adiantou um ponto que eu até ia falar, né? A gente se conheceu, pegou o comecinho da Copybase, que o nome nem era Copybase ainda, né? Acho que deu para acompanhar um pouco dessa jornada. Bora contar um pouquinho dela aqui e falar com o pessoal como é que ele consegue aplicar IA no marketing. Show de bola, vai ser um prazer bater esse papo com você, meu caro, que agora está com o bolso cheio de dinheiro, né? Acabou de receber o investimento da Domo e, assim, mais do que o dinheiro, a gente sabe que esse dinheiro vai ser usado na operação e que, na verdade, ele vai embora bem rapidinho se a gente aplicar ele certo, né? E gera mais, com certeza, mas mais do que isso, é uma validação muito importante, né, Sérgio? A gente receber um investimento, a gente está listado como uma startup que recebeu investimento, isso abre portas, e isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito conhecimento. E eu queria te perguntar, aqui para a gente abrir nosso bate-papo, a sua trajetória, contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória, traz para a gente essa história que eu, como Luiz, tenho o privilégio de conhecer por ser seu amigo, mas que as pessoas também gostariam de saber aqui. Vambora, cara. Vou tentar ser sucinto aqui para a gente ir para a parte do conteúdo em si, que é o que mais interessa, mas só para dar um contexto para o pessoal, que acho que é interessante, sim. Basicamente, eu comecei a trabalhar com internet desde sempre, então nunca fiz outra coisa na minha vida que não trabalhar com marketing digital em si, né, direto ou indiretamente. Cara, desde os meus 12 para 13 anos ali, eu falo isso em praticamente todo podcast, é quase um meme para a galera que me segue, que fala assim, cara, vai o Sérgio falar de Tibia lá. Eu jogava um jogo chamado Tibia, muito antigo, porque eu sempre falo do Tibia? Porque ele foi a minha base indireta de busca de conhecimento, porque por causa daquele jogo eu comecei a aprender muito sobre como construir um site, sobre como fazer meu próprio servidor, isso me fez estudar sobre banco de dados, então sobre design, para poder fazer um site que as pessoas queriam entrar para se cadastrar no meu servidor, então me abriu portas para eu buscar esse conhecimento em fóruns na época, né? Eu tenho 28 anos hoje, então isso eu tinha 12 para 13 ali, então minha vida era escola, jogar futebol e jogar Tibia, fazer coisas relacionadas ao Tibia em si. Então, já com 14 anos ali, 14 para 15, eu sabia programar, gostava de... A parte de HTML e CSS não é exatamente programar para algumas pessoas, mas a parte de criação de site em si, na época, eu tenho alguns cadernos guardados aqui, eu aprendi JavaScript, PHP no caderno, né? Eu escrevia na folha ali o código, tem guardado ainda aqui, então eu aprendi a programar. Depois eu comecei a pegar um pouco mais de gosto, porque a galera chamava antigamente de web design, né? Que hoje em dia não é mais exatamente esse nome, mas aprender a programar para site, então comecei a pegar gosto nisso. E comecei a fazer meus primeiros freelas, cara. A minha origem ali é classe média baixa, meu pai trabalhava pra caramba, ralava bastante ali, eu morava num lugar no subúrbio do Rio, chamado Caxambi, e a gente não tinha muita grana. E por causa disso, eu estudava numa escola particular, eu era bolsista, meus amigos todos tinham uma condição melhor do que eu, eles iam, lanchar no McDonald's, iam num lugar legal e eu não podia. Então isso me fez querer, cara, como é que eu faço fazer uma grana, né? E eu lembro que meu primeiro cliente, inclusive, eu conto essa história também, e ele me segue até hoje no Instagram ali, que eu acho super legal, é o Thiago. Ele era dono do salão onde eu cortava cabelo com meu pai. E aí, eu tinha acho que 15 anos na época, mais ou menos, e eu já estava aprendendo ali Photoshop, era na época do CS2 ali, CS3, não lembro, da peninha lá, sabe, aquele antigão, e eu ofereci fazer um cartão de visita pro salão e tal, fazer um logotipo, ele aceitou, e aí eu cobrei na época, acho que foi R$60, alguma coisa assim, foi meu primeiro trabalho, assim, e eu fiquei super orgulhoso, contei pro meu pai e tal, aí eu lembro de nas semanas seguintes,
cabeleireiros que trabalhavam lá tinham o logotipo que eu tinha feito na camisa e tal. Então eu comecei assim, meio que empreendendo por querer ter mais grana para poder fazer as coisas quando eu moleque ali. Com 17 anos, aí pulando um pouco mais para frente, né? Eu já entrei na faculdade de publicidade e propaganda, entrei na faculdade com 17, me formei ali entre 20 e 21 e já emendei no MBA de Marketing, Gestão e Empreendedorismo. E nesse meio tempo ali, né, desde os 18 anos, na verdade, com 17 eu consegui o meu primeiro estágio, que era a agência experimental da faculdade, quase não entrei nele porque eu não tinha o certificado de reservista lá do Exército, consegui chorar com a gestora lá para esperar uns 2 mesezinhos no meu aniversário para poder entrar, mas já comecei a trabalhar. E aí, cara, lá foi meu primeiro estágio focado em design, então eu comecei muito na parte de criação em si. Depois eu trabalhei em uma outra empresa também, chamada Crayon Stock, era um banco de imagens brasileiro, trabalhando com imagens e, cara, de lá em diante, eu sempre busquei atuar na parte de marketing, performance, porque eu comecei a estudar sobre SEO, copywriting, conteúdo, enfim. Na época, eu peguei ali o Facebook Ads, né, que estava bem no comecinho, o Google AdWords, que hoje em dia se chama Google Ads, eu peguei bem no começo aqui no Brasil também, futucando ali. O Facebook eu peguei na época do Power Editor, que era o editor ali do Facebook Ads, na época bem antigo, travava pra caramba. E aí, começando a aprender um pouco mais sobre isso, eu decidi oferecer isso para as pessoas, porque eu não conseguia, eu via vídeos de caras tipo Conrado Adolfo, Érico Rocha, Camila Porto, explicando sobre marketing, de vender os próprios produtos e tal. Eu falava, cara, eu não tenho dinheiro para gastar na internet, então eu tenho que achar um jeito de fazer isso aqui. E eu comecei a procurar pessoas que tinham interesse, né? Gente que eu fazia site como freelancer ali, HTML e tal, eles pediam um site, eu entregava e depois eu perguntava, tá, e agora como é que as pessoas entram no meu site? Eu, porra, boa pergunta. E aí eu comecei a aprender Google AdWords, comecei a aprender essas coisas para levar as pessoas para o site dos clientes, e aí, cara, foi que eu fui pegando gosto por prestação de serviço, ter uma agência em si, e aí desde o começo da faculdade ali eu tinha uma mini agência ali com amigos de faculdade, sempre trabalhando em paralelo, porque eu não tinha como me dar o luxo de só tentar um freela, eu tinha que ter um trabalho, então eu trabalhei em muitos lugares legais, com gestores incríveis, alguns são até meus amigos até hoje, inclusive, mas sempre tentando fazer alguma coisa minha, sempre quis empreender. E aí, cara, especificamente de 2018 para 2019, eu tive uma demissão muito difícil, cara, da empresa que eu trabalhava, chamava Legal Cloud. Não foi por performance, mas sim por cash burn. Vida de startup a gente sabe como é que é, né? E eu era um dos salários mais altos ali na empresa, trabalhava com marketing. E aí o César, que é meu amigo pessoal hoje, cara, ele é o CEO da Legal Cloud até hoje aí, ele teve que me demitir e, cara, foi uma demissão muito difícil porque eu não estava preparado, eu tinha acabado de me mudar, né, e morar sozinho e tal, pagando minhas contas. Eu lembro que meu custo de vida ali era 3.970, 3.980 e eu tinha 4.000 de salário. Eu tenho essa planilha guardada até hoje ali. E aí eu lembro dessa demissão, cara, sendo um susto, eu tinha dinheiro só para mais um mês e tal. E aí nessa época eu decidi, eu lembro que muita gente na faculdade que eu estudava perguntava o que eu fazia, o que era esse negócio de marketing, copywriting e tal. Eu decidi abrir um Instagram, começar a falar para as pessoas sobre isso, e também começar a ensinar uma galera, abrir um grupo no WhatsApp na época, cobrei tipo R$29 por mês para as pessoas entrarem, botei uma meta mental, né? Cara, se entrar 10 pessoas aqui pagando, eu vou fazer isso aqui virar um negócio. E entraram 32, só do meu ciclo, e aí eu resolvi abrir o Instagram, começar a fazer conteúdo, e de lá em diante, né, 2018, 2019 em diante, eu tive o Instagram crescendo muito rápido, tive muitos seguidores, muitos alunos, abri uma nova agência ali, quando eu saí da Legal Cloud, aí eu consegui ir de pequenos clientes ali até clientes grandes, tipo Americanas, Mormai, Conta Simples, Wolf Maia, Melissa, atendi vários clientes grandes ali, foi legal. Então eu tinha receita dos infoprodutos e das mentorias que eu fazia e receita da agência, porque esses clientes me procuravam pela autoridade que foi construída, né? E aí isso foi o que mais mudou minha vida, financeiramente falando e profissionalmente também, mas acho que foi uma construção, né, do background todo aqui que eu resumi bastante. No meio disso eu perdi meu pai também, cara, 2019 ali, 2014, eu tinha 19 anos, meu pai faleceu, então foi mais um baque ali mais difícil no meio da carreira também. E aí, cara, de 2021 em diante, eu descobri a inteligência artificial junto com o Felipe, meu sócio, que é nosso CTO hoje. Ele me apresentou, eu já falava com ele, ele foi meu aluno, o Felipe, numa mentoria, porque ele tinha e-commerce, né? A gente fazia algumas mentorias para alguns tipos de negócio, e eu fiz uma mentoria para ele, a gente acabou ficando amigo, e eu descobri que ele era programador. E não só programador, como eu estava terminando o mestrado na USP em ciência da computação. Eu falei, porra, o mínimo inteligente esse cara é. E aí a gente começou a trocar uma ideia, e o Felipe me mostrou, cara, olha isso aqui, tô querendo fazer um negócio e, pô, acho que esse negócio de inteligência artificial pode ser legal. Eu lembro que eu me interessei e falei, pô, vamos aproveitar, tu é o cara crânio aí que vai codar essa parada, e eu já sou da área de marketing, conheço um monte de gente, estou em tudo que é evento, palestra, um monte de lugar, deixa eu começar a botar a galera para usar. Isso foi nosso MVP não planejado. Eu estava com a agência operante na época ainda, então eu fui a minha própria cobaia do produto. E aí, cara, de 2021 a 2022 a gente cresceu muito rápido a Copybase. Eu tive que tomar uma decisão, não estava sendo sustentável
ser CEO de 2 empresas ao mesmo tempo, né? CEO da Lead, CEO da Copybase, e eu precisei tomar uma decisão e a gente começou a fazer a migração para eu focar 100% na Copybase e o Felipe também sair do e-commerce dele e focar 100% na Copybase. E aí, aconteceu agora, o Ethereum tá brincando no começo aí, mas saiu uma matéria recentemente, né? Não sei quando o pessoal tá vendo esse conteúdo, mas agora em 2024 a gente anunciou uma rodada de investimento institucional que a gente levantou com a Dom e alguns outros investidores antes também, de R$1 milhão. E, cara, isso impulsionou a gente mais ainda, né? Para poder começar a acelerar aqui o crescimento. A gente já está hoje com 18 pessoas no time, mais de 2 mil clientes ali, pagantes, né? Então, é um número bem expressivo para a gente, só que, cara, para os nossos planos isso não é nada ainda, estamos só começando. Então, tentei resumir aí em 10 minutinhos um pouco do escopo, mas é mais ou menos isso. Legal demais. É uma história realmente, né, que a gente tem que considerar que foi uma mudança na sua vida, desde, né, você contou desde o início, toda a história, foi muito bom, Sérgio, acho que foi bem enriquecedor, assim. Agora vamos, né, voltar um pouco para o nosso foco aqui do nosso podcast, que a gente quer saber mais, né, sobre o marketing, sobre tudo o que a gente pode fazer. E pensando nesse mundo, né, de digitalização, essa era que nós estamos vivendo agora, como que a IA pode, né, impulsionar o marketing? Fala um pouco para a gente, né, qual que é o benefício desse mundo de IA dentro da área de marketing, que a gente sabe que é uma área de extrema importância em toda empresa. Hoje o mundo é digital. Então, se você não tem marketing, se você não tem uma estrutura muito boa de marketing, provavelmente você não vai vender. Não é isso, Sérgio? Básico. Então, fala para a gente um pouco, né, como que a IA impulsiona a área de marketing dentro de uma organização. Boa. Cara, então, como eu falei, assim, eu fui a primeira cobaia, né, da Copybase em si. Então, isso ajudou a gente a ter uma noção de como essa mudança ia começar a impactar a vida das pessoas. O primeiro momento ali, a gente identificou que a IA, ela gerava uma suspeita, né, com as pessoas. Tipo, cara, será que isso é um banco de textos, com um monte de texto pronto, que quando você pede alguma coisa, a empresa busca no banco de dados e entrega o texto? Eu lembro que eu tinha que fazer criativos de anúncios quebrando a objeção de lead que não acreditava que aquilo ali não era plágio. Os primeiros anúncios da Copybase foram assim. E aí, depois que veio o ChatGPT, que ele explodiu ali entre novembro de 22 e janeiro de 23, mudou um pouco o escopo, né? A gente começou, na verdade, a ter que se comunicar de uma forma diferente. E aí a gente viu que, você até falou no começo, mas os profissionais de vendas e os profissionais de marketing foram os primeiros impactados. Acho que marketing está primeiro e vendas em seguida. Como isso começou a mudar a vida dos profissionais de marketing? Basicamente, demandas que antes eram das mais banais possíveis, mas que tomavam muito tempo, passaram a ser automatizadas. Então, desde a criação de um texto simples para um e-mail, um artigo de blog, um texto para um anúncio, uma ideia de criativo, isso já no day zero ali do GPT-3, já que era o mais básico, já era possível fazer de forma minimamente eficiente, assim, com poucas edições, alterações. E aí a coisa foi avançando. Já em 23 ali, a gente viu a IA ir para um lado de second brain, né, que é até uma frase que a gente bate na Copybase de ser o segundo cérebro das equipes das agências de marketing ali. Por quê? A IA, ela, por um primeiro momento, impressionou pela capacidade dela de gerar ideias, gerar conteúdo, gerar coisas do zero, digamos assim. Só que depois de um tempo o pessoal começou a perceber que existiam alguns padrões sendo notados, tipos de termos usados, tom de voz daquilo ali, e aí os profissionais de marketing viam, cara, tá legal, isso me faz ganhar um pouquinho de tempo aqui, mas no fim das contas, se eu escrever por conta própria, isso aqui eu já faço todo dia, eu acho que eu faço mais rápido do que a IA, porque eu tenho que fazer muita correção, o tom de voz não tá falando como a minha marca fala, não tá se comunicando como eu me comunico, e aí a própria OpenAI, a Anthropic ali, que tem o Claude também, o Google começou com Bard, agora tá com Gemini, começou a olhar para esse ponto como a personalização da IA ser uma parte importante. Então, falando um pouco assim do impacto no marketing, inicialmente foi para demandas operacionais, não tão estratégicas, e por conta dessa possibilidade de personalização, a gente está começando a enxergar agora possibilidades de fazer parte do dia a dia estratégico também. Então, C-level, os diretores, tomadores de decisão também usando IA no dia a dia ali, além dos operadores. Até mesmo porque, Sérgio, tem a evolução da própria ferramenta, né? Você citou o GPT-3, veio 3.5, veio 4. Total. Então, acaba que a evolução da IA generativa também faz com que o seu modelo de negócio e como vai ser aplicado nas organizações evoluam também. Exato. De certa forma. Não, legal, sensacional. Sim. Sim, e pegando o gancho aí do assunto, né, do GPT-3, depois 3.5 Turbo, depois 4, quando houve aquele boom que a OpenAI liberou o ChatGPT para todo mundo utilizar
e que deixou de ser aquele mistério de como essas empresas que já estavam trabalhando com IA generativa faziam, né, as coisas. Eu queria saber o que passou na sua cabeça nesse momento, porque foi um momento que eu imagino que gerou uma sensação nas pessoas de que elas mesmas poderiam utilizar o ChatGPT por si só e que talvez não teria tanta utilidade em empresas que estavam fazendo um pouco do trabalho que você estava fazendo na Copybase. Exatamente. Hoje, a gente analisando, vê que é justamente o contrário. Você começou antes, bebeu água limpa, né? Conseguiu entregar valor, resolver problema de uma forma específica, utilizando a inteligência artificial generativa. Mas eu queria saber o que passou na sua cabeça naquele momento em que o ChatGPT foi aberto para todos e que a gente teve essa sensação que eu descrevi para você agora. Boa. Assim, sendo bem sincero, o primeiro pensamento foi de caos, né? Falando, porra, ferrou agora, né? A gente tem um competidor direto algumas milhões de vezes maior do que nós. Mas, na real, no mês que o ChatGPT ele bombou no Brasil, foi um mês de recorde de faturamento da Copybase, que foi janeiro de 23. Foi um pico de faturamento que a gente teve e continua no top 5 melhores meses que a gente teve hoje na Copybase, aquele mês da explosão do ChatGPT. Por quê? As pessoas começaram a pesquisar mais sobre IA, e a gente estava muito bem posicionado, porque a gente já era um produto minimamente maduro, não dá para chamar de maduro assim, porque eu acho que como founder a gente nunca vê nosso produto como maduro, 100% pronto, a gente sempre quer alguma coisa a mais, mas a gente estava bem posicionado para o timing em si, então as pessoas acabavam entrando na Copybase e se tornando assinantes, a gente teve um pico de receita ali, né? Só que, posteriormente, o que começou a acontecer foi um comparativo inevitável, né? A pessoa assinava uma ferramenta, comparava com o ChatGPT e falava, pô, o ChatGPT é gratuito. Só que a gente teve que fazer um esforço mostrando por que a Copybase não era gratuita e o que eu entregava de diferencial, porque eu não quero competir com o ChatGPT. Eu tenho uma ferramenta que tem features específicas que usam a tecnologia que o ChatGPT usa. Eu não sou um chat, eu sou uma ferramenta que tem a tecnologia do chat para o uso de marketing em si. Então, o que a gente fez de move, principalmente ali, oficialmente em março de 23, que foi 3 meses mais ou menos depois desse boom, foi olhar o cohort de usuários que a gente tinha mais engajados na ferramenta, aquela fatia ali que a gente sabia que o churn era menor, o uso da ferramenta era maior, mais assíduo, e a gente percebeu que era uma agência de marketing. A gente tinha muito tipo de lead diferente usando a ferramenta, tinham infoprodutores, dropshippers, donos de e-commerce, PMS, startups, agências, e a gente viu que a agência era o melhor cohort ali naquele momento. E aí eu conversei pessoalmente assim com 20 ou 30 agências qualitativas, sabe? Não quantitativas, calls de 1 ou 2 horas, perguntando, cara, como é que você usa IA no dia a dia aí? O que tu espera da ferramenta? O que você está usando? Você já usa o ChatGPT? Como que você usa? Então eu comecei a pegar esses insights dessas conversas e a gente viu que precisava de um movimento indo para o B2B, porque equipes tinham demanda diferente do que profissionais. Porque eu falava com profissionais de uma agência, o copywriter ele tem uma dor, o CEO ele tem outra, o redator ele tem outra, o designer ele tem outra, e a gente, cara, não dá para cair nessa armadilha, porque não dá para ser uma IA que faz absolutamente tudo nota 10. Vai demorar muito para ser esse cara. Então, deixa eu ver quem precisa. E eram as equipes. E aí a gente lançou o nosso produto B2B, com features específicas para a criação de projetos, treinamento da IA e colaboração em times em si, em março de 23. E aí, desde então, é a nossa tese principal da Copybase, e foi isso, inclusive, que nos fez levantar a rodada de agora. Show. Show de bola. Vai legal. lá, Júlio. Muito bom. Não, eu começo a ficar inquieto, querer perguntas e tudo mais. Mas eu queria agora, Sérgio, assim, a gente está muito falando conceitual, né? Está muito nesse nível ainda conceitual. Eu queria, assim, agora um exemplo, né? Uma coisa mais palpável, né? Para o nosso telespectador aqui que está nos assistindo. Um exemplo que a gente usa IA, né? No caso generativa, que é o que a gente está querendo focar aqui mais um pouco, na área de marketing. E qual foi o impacto? Né, qual foi o grande... Porque, assim, uma coisa é a gente falar, não, eu tenho uma IA generativa que resolve isso aqui. Mas, claro que a gente tem que ter em mente que a gente sempre tem que atacar o objetivo da empresa, né, o negócio dela, a visão estratégica. Então, eu queria, assim, um exemplo bem que você possa nos dar aqui como um bom caso de uso. Qual que foi a aplicação da área de marketing para a gente? Boa. Cara, isso é engraçado. Sempre que eu estou numa palestra, isso acontece um pouco menos, tá? Por causa do nível de consciência do público que vai aumentando. Mas quando eu vou dar uma palestra sobre IA, eu falo para a plateia assim, quantos de vocês aqui já usaram o ChatGPT? E aí, cara, a galera, 90% levantava a mão, 95%. E eu falava assim, quantos de vocês usam o ChatGPT no trabalho? Aí, sei lá, 30% levantava a mão.
Aí quando eu perguntava quantos de vocês usam o ChatGPT todo dia no trabalho de forma produtiva? Cara, menos de 10, 5% levantava a mão. E aí eu mostrava que isso era uma tese do que é uma novidade, muita gente via o negócio surgir, mas não sabia exatamente como usar. E foi por isso que a gente teve que fazer esse move em 2023 ali na Copybase para entender qual que seria o use case. E aí, entrando em parte prática, assim, os primeiros clientes mais assíduos da Copybase, principalmente da virada para B2B, eram as agências, porque a agência tem vários problemas em comum, né? Você pode ser uma agência de performance, uma agência de inbound, uma agência de design. Agência, prestador de serviço, tem problemas em comum. Quais são? Geralmente, dificuldade em aumentar a tua margem de lucro. Porque tu não tem escalabilidade, quanto mais cliente você pega, mais agência tem que contratar. Quanto mais agência tem que contratar, mais dinheiro você gasta. Então, você aumenta o número de clientes, aumenta o trabalho que você tem e não consegue aumentar a margem. Talvez o teu montante final atualmente, mas a conta costuma não fechar, esse cara fica meio pé da vida, porque ele antes tinha 10 pessoas no time e tinha um lucro X. Agora ele tem 30 pessoas no time, muito mais trabalho, e o lucro dele subiu só um pouquinho. Aí ele começa a questionar se isso faz sentido ou não. E o uso mais prático que eu posso pegar da Copybase, porque foi o que a gente de fato estudou e criou, da IA no dia a dia de marketing das agências ali, foi conseguir permitir com que essas agências tivessem um número maior de clientes sendo atendido com o mesmo número de pessoas que eles tinham no time. Então isso diretamente influenciou na margem de lucro de muitas equipes. A gente tem hoje use cases documentados, tá até na home da Copybase lá, de times da V4 Company, por exemplo, com 200 pessoas no time e pessoas que trabalham com 2, 3 pessoas, tendo resultados parecidos ali, de um ganho de 30% a 40% de produtividade na bottom line. Não é assim, eu acho que eu ganhei uns 40%, é medido pelo diretor de operações em um time de 200 pessoas. Tem esse case documentado, entrevistado o cliente ali, e a gente conseguiu ver que a principal aplicação no dia a dia do prestador de serviço ali, do marketing, foi ganhar margem. Como que ele ganhou margem? Por consequência de conseguir entregar mais conteúdos em menos tempo, mantendo a qualidade do que ele cria, reduzir o tempo de entrega para o cliente dele. Então isso fez com que o cliente aumentasse a retenção também, porque esse cara está mais satisfeito, e ele não precisava contratar mais pessoas para poder entregar mais trabalho ou captar mais clientes. E aí tem variantes disso também, né? Porque tem as agências que conseguiram aumentar o ticket médio. Por exemplo, várias agências de tráfego focadas em mídia paga ali, elas só faziam esse trabalho de mídia paga. E você falava assim para eles, cara, você já ofereceu para o teu cliente criar artigo? Ele, cara, nunca que eu vou fazer isso. Não tem braço para fazer isso aqui. Não posso pagar para um profissional de inbound. Mas se tu usar IA para fazer 80% do trabalho, tu aumenta o teu ticket médio em 20% a 30% com o cliente e com um profissional, às vezes, você consegue aumentar o ticket médio de 10, 20 clientes. Então, tiveram alguns cases também documentados que estão lá na nossa home. Então, essas foram duas das aplicações práticas que eu posso lembrar aqui assim, de curto prazo, que, de fato, já nos primeiros meses ali de B2B eu vi acontecendo. Ou seja, né, a utilização da IA para poder escrever um artigo. Exato. Né? Então, assim, coisas que antes era impossível de fazer, agora a gente consegue através dessas ferramentas. Total. Legal. Incrível. Incrível ver essa transformação também, né? Tem um boom, principalmente dessa área de marketing, agência, que é a sua persona, aí é o seu ICP, né? Atender esse público. Então, está mudando muito. A gente está vendo fora do Brasil, talvez até um pouco mais à frente, acelerado, essa automatização extrema dos trabalhos de uma agência, combinação de ferramentas, criação de estrutura hierárquica de agentes. Ou seja, vai vir uma avalanche para esse mercado e a gente fica vendo que realmente agora, talvez, toda a área de serviço de alguma forma vai passar por isso também, porque é muito possível de automatizar muita coisa em lugares onde as pessoas ainda não se questionaram, né, se o trabalho é muito operacional para ser automatizado com IA ou com RPA. Então a gente vai ver, imagino, viabilização de negócios e aumento de margem de negócios de serviço, né, a prestação de serviço vai ficar, ou seja, você diminui o risco, né, Sérgio, dessas agências também, porque a gente sabe que a margem é apertada às vezes, para as agências. A média de margem ali, desculpa te interromper, Otero, que acho que é uma informação importante para a galera, assim, a margem média de agência que a gente estava vendo, lidando aqui, era 30% a 40% as saudáveis. E a gente vê uma tendência lá fora, nos Estados Unidos, você falou dos agentes, agentes são basicamente segundos cérebros de IA se comunicando entre eles próprios. Então, não só mais um humano dando um prompt para uma IA gerar uma saída, mas os próprios
agentes de IA se comunicando, um dando prompt para o outro, digamos assim, e gerando um encadeamento de prompt, que seria o chain ali, né? O embed. Então, essas outras técnicas de IA, que é além só do prompt, do que você digita ali no chat GPT, por exemplo, mas como uma IA se conecta com a outra para chegar no resultado mais eficiente e, no fim das contas, você ter algo mais próximo do que você gostaria. Tem um move lá fora, assim, que a galera está fazendo de criar agências de marketing automáticas. Tipo, você tem o CS, que é uma IA, o gestor de tráfego é uma IA, o copywriter é uma IA, o designer é uma IA. A galera exagera um pouco na expectativa disso, tá? Mas eu acho que como toda tendência, assim, tem os early adopters, tem os exageros, mas tem as realidades também. Mas o que a gente pode pescar dessa informação muitas pessoas não vão querer entrar na minuciosidade de aprender a questão técnica de encadeamento de prompt, de fine tuning, de entender banco de dados, Python. Muita gente não vai mesmo. Agora, as soluções que surgem ao redor disso vão moldar como o mercado vai funcionar. E aí, o prestador de serviço, ele pode até optar, por exemplo, por não usar uma copy-base da vida, ou por, no mínimo, ter um chat GPT em casa, mas o cliente dele vai mudar o critério de qualidade, porque o cliente dele vai olhar para os lados e falar assim, todo mundo aqui tem um blog que sai 2 conteúdos no anúncio na semana, todo mundo aqui, a agência entrega o anúncio em um dia, por que a minha agência me entrega em 3 dias? Por que eu não tenho um blog? Então ele vai começar a subir o nível de exigência, e aí se você não está dentro disso, provavelmente o seu negócio vai acabar ficando para trás, tanto a PME que está operando, quanto a agência que atende ela. Show de bola. Era mais ou menos o que eu iria perguntar mesmo, Sérgio. Como é que esse ambiente, como é que ele está se movimentando, e como é que qual que é o melhor lugar para essas empresas se posicionarem, esse empreendedor que está tocando uma agência, como é que ele tem que se posicionar? Ele tem que estudar IA, ele tem que entender esse ambiente, ele tem que se aproximar de ferramentas como a Copybase, ou então ele tem que se aproximar de outras várias, porque também a gente percebe que o ambiente está poluído, cada dia uma solução, as pessoas estão meio sem um norte, estão perdidas nessa revolução, nesse mar de ferramentas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, já que você já contou um pouco do contexto que a gente está vivendo, queria que você falasse um pouquinho do que você acredita que é o papel desse empreendedor e como ele deve se posicionar nesse novo ambiente revolucionado pela IA. Cara, o que eu acredito, assim, tem muito gestor perdido, o que é comum, porque até para mim, que sou fundador de uma empresa no segmento, eu não tenho tanta clareza quanto eu gostaria, imagina quem não está dentro desse segmento e está buscando implementar IA em casa. É muito confuso. Aí, inclusive, que o business de vocês entra também, né? Para ajudar como um braço de serviço. Eu acredito que vai ter cada vez mais demanda para isso, mas eu não sei o quanto é uma armadilha eu falar para o gestor de uma empresa, ele tem que aprender Python, ele tem que aprender banco de dados, ele tem que aprender LLM. Não sei quanto isso de fato é necessário ou produtivo para ele como CEO ou como executivo, sabe? Eu acredito muito que ele tem que saber o que está acontecendo a nível estratégico e talvez até um pouco em uma questão técnica também. Existem gestores que vão pensar diferente de mim, pô, quem sou eu, tenho 28 anos, mas, assim, da vivência que eu tenho, que é muito menor do que a de vocês, por exemplo, mas a minha perspectiva já mostra uma ideia que eu não acho que você tem que saber tudo, mesmo sendo CEO de uma empresa, mas eu acho que você tem que ser minimamente competente em julgar bom ou ruim. Então, eu não preciso ser um programador back-end, mas eu preciso saber se o meu desenvolvedor está fazendo cagada. Eu não preciso ser um vendedor ultra técnico, mas eu preciso saber se o meu time comercial está performando o máximo que deveria. Então, a minha visão sobre gestores, ou C-levels, ou diretores sobre IA, é na questão de ser um profissional ali T-shaped, né, que o pessoal chama, que é especialista em uma área, mas generalista em algumas outras para poder ser eficiente no que faz. A IA tem que ser uma dessas características aí, pelo menos superficiais, mas de conhecimento, nem que seja abrangente ali, amplo do gestor. Porque se ele ignorar e delegar isso a um analista do time dele, ou só a uma empresa terceirizada, provavelmente ele vai acabar ficando para trás. Ele tem que ter ideia do que está acontecendo, mas não acho que ele tem que entrar no nível detalhista a ponto de saber como funciona uma LLM por trás, via API. Tá? Eu não acho que isso é produtivo para o gestor. Essa é a minha visão, assim, não sei de vocês. Não, concordo plenamente. Eu acho que realmente cada macaco no seu galho, já dizia o ditado, né? Então, acho que o cara que é CEO ele tem que ter uma visão geral, como você disse, né? Do que é aquela nova ferramenta, o que vai trazer de benefício. Mas, claro que não acho também que seja o caminho ele conhecer de programação, de Python, desse termo técnico que a gente vive todo dia. Mas legal. A galera entra em armadilhas ali, cara, porque tem muito anúncio de modelos de prompt,
guia de inteligência artificial, custom GPT para o seu chat GPT. No fim das contas, cara, tu vai pegar a cada 10 caras que compram um negócio desse, um vai usar e vai usar meia boca. Assim, não é o caminho, eu acredito. Legal, legal. E aí, Sérgio, falando agora um pouco mais, entrando, né, nessa parte da empresa, da organização, a gente tem visto cada vez mais a questão da segurança dos dados. Né? Hoje, né, o ativo mais importante de uma empresa são os dados, correto? Total. Acho que isso aí a gente não precisa nem de discorrer sobre o assunto. Mas aí quando a gente pensa um pouco sobre esse assunto, e a gente tem visto muito a questão de hackers, de ataques cibernéticos e tudo mais, é uma grande preocupação, e ela faz parte do processo, a questão da segurança dos dados. E como que você enxerga isso? Como que você pode falar a questão dessa segurança? Como que você consegue garantir que quando você implementa uma solução, essa questão da segurança dos dados não é impactada? Total. Cara, isso é um debate que a gente, na rodada, inclusive com a Doma aqui, nessa rodada que aconteceu recentemente, numa due diligence, que vocês sabem como funciona, o nível de exigência de documentação e dados, uma das coisas foi a segurança, né? Uma das pautas foi a segurança. E a IA generativa, ela não tem precedente, né? Então, a gente não tem, a Copybase, ela não tem um benchmark direto para falar assim, ó, o caminho percorrido foi esse aqui. Não estou dizendo que eu sou a HubSpot do Brasil, de IA, mas eu não tenho para onde olhar. Se eu quiser olhar assim, qual case que tem de IA, Martech, IA generativa no Brasil aqui de sucesso? Não tem. Lá fora tem algumas, mas que são recentes, tão novas quanto a Copybase. Jasper, WriteSonic, CopAI. Mas assim, você não tem benchmark. E a mesma coisa no campo jurídico e de cibersegurança. A nossa advogada, que, porra, a Roberta, ela é incrível, assim, faz muito acima da média, ela tá super dentro de alguns comitês relacionados a IA, termos que estão levando em conta na hora de aplicar segurança nisso, e ainda existem pontos em aberto, por exemplo, vou pegar um caso real aqui, quando um cliente, ele gera um conteúdo na IA, esse conteúdo pertence a ele que pediu o conteúdo, a IA que gerou o conteúdo ou as bases de conhecimento que foram usadas para treinar a IA, ou a todo mundo ao mesmo tempo. Não tem precedente de direitos autorais que vise uma forma de separar isso. Teve o processo lá, inclusive, da OpenAI, não sei se foi com o Wall Street Journal ou com o New York Times, não lembro, que eles processaram a OpenAI, e aí, depois desse processo, a OpenAI permitiu com que empresas dessem opt-out do treinamento, digamos assim. Então, ele não vai deixar de treinar a IA, só que se você quiser tirar os seus dados do treinamento da OpenAI, você pode escolher isso. Então, foi uma coisa que veio depois. Então, eu acredito que essa questão da segurança ela vai se moldando à realidade do mercado, à vida real. Mas, hoje, o que a gente trabalha é o LGPD, que é uma coisa básica para software, então a gente tem que se adaptar. Segurança de dados em si, então, banco de dados, segurança de armazenamento, até porque a Copybase, querendo ou não, ela é quase que um banco de dados, né? Porque a gente fala que a gente é o segundo cérebro do marketing do nosso cliente. E aí, para ser o segundo cérebro, eu preciso armazenar informações ali. E essas informações são valiosas para ele. Podem não ser, talvez, informações sensíveis necessariamente, mas são informações que ele não gostaria, por exemplo, que o concorrente dele tivesse. Então, a gente tem uma segurança para permitir, tanto a nível da própria conta, por exemplo, uma equipe de 200 pessoas que assina a Copybase, ele sabe que tem squads que não devem ter acesso a projetos de outras squads, quanto, por exemplo, se você é uma agência que atende a XP Investimentos e a tua agência concorrente que atende o BTG, você não quer que a informação que você deu para treinar a IA na Copybase seja compartilhada lá dentro, porque senão um pode ter informação em relação ao outro. Então a gente tem sim que trabalhar isso, a gente trabalha isso desde o day 1 aqui da empresa, a gente sabe que isso é uma objeção da galera, a gente trabalha com bastante eficácia ali em cima disso, porque é um tema relativamente sensível, mas ainda tem pontos que vão se adaptando, tipo a autoria do conteúdo. A gente na Copybase, por exemplo, cede 100% da autoria. Então, você é um assinante da Copybase, você gerou conteúdo lá, esse conteúdo não pertence à Copybase, ele é seu, ponto. Só que ainda tem algumas questões que a própria OpenAI, o próprio Anthropic, o próprio Google ainda não sabe responder. Então, eu acho que a coisa está andando de acordo com a vida real e de acordo com os problemas que vão surgindo, como esse caso do processo da OpenAI. Show de bola, é assim mesmo, acho que a sociedade vai evoluindo assim, primeiro vem o problema, depois vem a solução, a lei ela é reativa, né, ao problema, a gente passou isso também, por exemplo, na época do Spotify, na época do Napster, na época dos samples que eram utilizados nas músicas, né, quantos segundos é sample, quantos segundos tem que pagar direito, então isso aí foi tudo sendo regulado depois, hoje a gente tem um ambiente de segurança jurídica na música e nos direitos autorais,
Isso também vai acontecer com a inteligência artificial generativa daqui a pouco. A gente está num processo mesmo de evolução ainda de algo que é muito novo, muito poderoso, e que a gente tem até dificuldade um pouco de entender até onde vai, né? Qual é realmente o total dessa transformação que a gente está vivendo. Total. E é nisso que eu queria bater um pouquinho aqui para perguntar para você. Sérgio, o que você tem vendo transformar nesse mercado? A gente viu aí a Copybase com todas as features que você citou, com toda a facilidade que ela traz para as agências, mas existe alguma outra ferramenta que é complementar a ela? Tem alguma combinação de ferramentas? Tem um cockpit aí novo para as agências ou para esse mercado? O que você tem visto de novidade que você acredita que a gente tem que ficar de olho e observar de perto? Boa. Cara, existem várias ferramentas muito competentes no que se disponibilizam a fazer, assim, de IA. Eu acho só que o pessoal tem que tomar cuidado com a questão de nova ferramenta de IA. Aí vai ter a IA para imagem, a IA para copy, a IA para anúncio, a IA para blog, a IA para... Eu acho que isso vai acabar morrendo com o tempo, porque a IA generativa vai ser quase commodity. Hoje é legal falar que você é AI first ou algo do tipo, só que eu acredito que com o tempo isso vai ser normal. Não precisa ser falado que tu é AI first, porque AI vai fazer parte da maioria das coisas. Mas para agências em si, a Copybase, a gente tenta sempre ouvir o nosso cliente e implementar coisas novas. Por exemplo, dando um spoiler aqui, eu não sei nem quando esse podcast vai sair, mas dando um spoiler, a gente está terminando agora de trabalhar uma atualização que vai agir nos onboardings de clientes. Então a gente vai ouvir calls de clientes e permitir com que a IA seja treinada baseado nessa conversa, que a gente viu que era uma dor do dono de agência, porque o CS tinha call com o cliente, o CS não sabia exatamente as melhores perguntas para fazer e, baseado nessas informações, isso não chegava no time técnico como deveria chegar. Então, a nossa IA já vai fazer isso para poder treinar o projeto dentro da Copybase. Então, a gente sempre está se adaptando para ter uma ferramenta mais completa para a agência em si, mas hoje, assim, eu acredito que tu tem que ter uma stack básica para conteúdo. Se você... Óbvio que eu vou enviesar aqui, porque eu falo que a Copybase é o melhor, porque a gente trabalha para ser o melhor produto. Mas se você falar assim, cara, não vou usar a Copybase agora, beleza, mas no mínimo você tem que usar o ChatGPT. E se for usar o ChatGPT, use o pago. Eu acho que o gratuito ele está muito aquém da possibilidade que você tem de trabalhar, está muito aquém mesmo. Então, o GPT 3.5 você vai ter mais trabalho e revisão do que fazendo ali. Então, se for usar o ChatGPT, usa o pago. Mas, sinceramente, a diferença do pago para a Copybase é quase nada, então não sei se eu faria essa escolha. Mas você pode usar o ChatGPT, o Gemini do Google está incrível. Na etapa que a gente está conversando aqui agora, o Gemini ele não liberou ainda o Ultra para todo mundo, né? Para quem tem o app do Google, não do Chrome, mas do Google, no celular, em inglês, já tem o beta do Gemini para você ver funcionando, que é basicamente como o Bard era, só que ainda melhor atualmente. Então, o Gemini do Google é muito legal para você testar, principalmente para quando você quer fazer conexões com conteúdos indexados no Google, pode ser muito legal. E para geração de imagem em si, cara, é indiscutível que Midjourney ó concura ali, eles estão na top 1 em qualidade da imagem gerada. Infelizmente, eles não têm API ainda. No roadmap deles, inclusive, está lá para o final. Mas para geração de imagem, cara, o Midjourney realmente impressionante. Mas tem outras tão boas quanto, né? O DALL-E 3 ali tá bem legal, que é da OpenAI também. O Stable Diffusion tá muito bom. E algumas ferramentas que talvez alguns setores da empresa podem usar especificamente, por exemplo, designers hoje em dia, dentro do Canva, conseguem usar AI de forma bem competente. Ou usar o Firefly da Adobe, que também está muito legal dentro do Photoshop. Então, cara, existem algumas possibilidades de uso ali que eu acho que alguns departamentos vão preferir usar, tipo, o designer vai querer usar o Firefly dentro do Photoshop, talvez o outro cara, talvez de conteúdo, vai querer gerar imagem para o artigo, para o conteúdo que ele faça no Midjourney, mas no fim das contas, o ideal é que você tenha menos ferramentas possíveis, mais eficiente possível, porque senão daqui a pouco você está com uma stack de 20 ferramentas, com uma conta gigante, ou com um monte de coisa gratuita que é limitado, e no fim você não tem um upside que deveria ter, sabe? Por isso que eu bato na tecla da Copybase, não só por ser enviesado de ser dono da ferramenta, mas por também achar como dono de negócio hoje, a quantidade de ferramentas que eu pago mensalmente, todo mês eu olho no nosso bebê e falo, meu Deus, velho, na DRE, a quantidade de conta que eu pago por causa de software assinado, me dá vontade de cancelar tudo. Só que aí eu vejo que algumas coisas são essenciais, mas outras nem tanto. Legal demais. Muito bom, muito bom. E aí agora, Sérgio, né? Beleza, a gente já falou das tendências, já falamos de vários outros assuntos, mas e como que a empresa ela tem que se organizar para entrar nesse mundo de IA, né, dessas inovações? Fala um pouco o passo a passo que ela tem que percorrer para poder colher os frutos da IA e conseguir, né, crescer e atingir
os objetivos que ela tanto quer. Total. Cara, acho que o primeiro passo para você conseguir usufruir de fato do que a IA generativa consegue fazer para a tua empresa é você ter uma boa qualidade de dados, informações. IA não é eficiente sem dados. Então, assim, se você quer implementar a IA num segmento da tua empresa, esse teu segmento tem que ter uma mínima clareza de como ele funciona. E empresas têm... A empresa nada mais é do que a resolução simultânea de vários mini caos, né? Tem caos nas vendas, tem caos no marketing, tem caos na criação, tem caos... E você vai resolvendo problemas. Só que você tem que escolher onde você vai começar a usar a IA para ganhar alguma produtividade. Então, primeiro passo é definir qual upside que você deseja, é ganhar tempo, é ganhar produtividade, é aumentar a qualidade, é aumentar o teu ticket médio. Então, definir a KPI que você quer aumentar usando a IA. Segundo passo é ter dados minimamente claros daquela área que você quer implementar a IA. Então, se vai implementar a IA em vendas, tenha claro quais são os teus KPIs de venda e o que você quer aumentar baseado na IA. Se você quer implementar a IA no marketing, quer treinar a tua própria IA, você tem que treinar a IA com conteúdo de qualidade. Então, você tem que saber o que funcionou no teu marketing para você poder usar como base de conhecimento para a IA que você vai treinar. Então, clareza do que você quer com a IA. Segundo, dados bem tratados. E terceiro, gente para ser dona do problema. Isso é uma armadilha que a gente tem visto várias vezes acontecer. O CEO fala, não, tem que ter IA aqui dentro, joga aí quando vai lá, cai na mão de um estagiário que está na empresa há 2 meses, fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Não, vou usar o ChatGPT que é melhor, e aí acaba não usando. Então tem que ter um dono do problema, tem que ter o responsável por isso dentro da empresa, e não tem que ser um responsável por IA, não é um analista de IA, nada disso. É um cara que é responsável daquela área, mas que ele é dono do problema na implementação IA, como qualquer outro projeto que você viesse a implementar dentro daquele segmento da tua área da empresa ali. Então, você vai implementar IA no teu marketing, você vai assinar a Copybase, vai usar o ChatGPT ou vai usar o Closed Anthropic, alguém tem que ser dono desse problema para ser a ponte entre Copybase, Closed GPT com a tua marca em si. E não ficar aquela coisa ampla de, dá o acesso para a equipe usar aí, vamos ver como é que performa. Porque geralmente isso não funciona. Tipo assim, né? O cara de joga para ele os dados lá que o cara se vira. Não é isso, né? Tem que ter um cara que conheça do negócio, conheça daquele dataset de dados ali, para poder evoluir juntamente com a empresa que vai poder fazer a implementação. Total. Então, beleza, bom demais. Sim. A gente tem visto muito, né, Júlio, que o desafio é na implementação. Tem um grande desafio, porque a tecnologia está aí, ChatGPT, está aí, inteligência artificial generativa, também temos aí o machine learning, o deep learning, tem um monte de solução. Por que as empresas ainda não estão utilizando tudo, né? Porque existe um desafio de implementação, existe um desafio de talentos, a gente tem que buscar talento. Então, é muito importante a empresa também, nesse processo, se conhecer internamente, saber se está faltando alguém, algum talento para isso, saber se ela tem a cultura certa para poder trabalhar esse tipo de solução. Começar pelo problema, como você sugeriu, né, Sérgio? Ao invés de a gente sair chegando cheio de solução, uma coisa nem conversa com a outra, né? E a gente também está vivendo um ambiente tão poluído de coisas que daqui a pouco isso vai se acalmar. Daqui a pouco alguém vai despontar, Copybase, mais uns outros, né? Então a gente tem que focar, manter a cabeça no lugar, focar nos problemas primeiro, para depois plugar soluções e de uma forma incremental, saber que também não tem resultado do dia para a noite. De uma forma incremental, você vai preparando a sua empresa, a cultura da sua empresa, a cabeça das pessoas vai ficando acostumada a trabalhar com IA e daqui a pouco o resultado é incrível, porque, de fato, tira uma carga operacional muito grande e a IA generativa, ela diminuiu muito esse grau, como é que eu vou dizer? Ela diminuiu muito a dificuldade que é de se implementar, mas ainda existe essa dificuldade. A barreira de entrada, a gente pode colocar quase que hoje em qualquer empresa alguma coisa de IA generativa. E com os modelos de machine learning não era assim, a gente precisava de muitos dados, precisava treinar, que também continua causando um impacto enorme nas empresas, porque as empresas também querem desenvolver os próprios modelos delas, principalmente aquelas que têm dados estruturados, isso gera muito valor ainda e vai gerar por muitos anos ainda. Mas é muito interessante ver a sua visão de como que a gente se organiza para poder utilizar essas ferramentas e tem muito a ver com a forma que a gente pensa, começando pelo problema, analisando estrutura de dados, analisando se a solução vai conseguir mexer algum indicador relevante e acompanhar esse indicador para saber se a gente está fazendo alguma coisa que realmente está mexendo um ponteiro importante na empresa. Então, a gente também pensa muito assim. E aí, dentro desse contexto, Sérgio, eu queria te perguntar, qual que é a sua visão de futuro para essas tecnologias? Como que você imagina
daqui 5, 10 anos? O que você imagina que vem pela frente, que a gente ainda não viu, ou que a gente está próximo de ver também, porque essas previsões de 5, 10 anos estão caindo. A gente viu o relatório da McKinsey que previa em 30 anos acontecer uma coisa que está acontecendo agora. Evolui tão rápido que hoje, quando a gente fala assim, vamos fazer uma previsão, cara, tem que ser 6 meses, 1 ano no máximo. Exatamente. Você fala assim, daqui a 5 anos, cara, é muito complicado. Talvez na vida pessoal você pode, né? Nesse mundo de tecnologia é bem complicado. Concordo com o Júlio, vou te ajudar um pouquinho aí na pergunta, sério. Daqui 6 meses, 1 ano, o que você imagina que vai acontecer aí de IA no nosso mercado? Cara, bom demais. Realmente, cara, quando a gente começou a Copybase ali, eu conversava com o Felipe, que era meu CTO, e aí toda vez que a gente pensava, cara, a gente lançou algumas coisas na Copybase antes da OpenAI. Significa que a gente pensou primeiro que eles? Não, a gente só implementou primeiro que eles porque a complexidade da nossa empresa era menor. É simples assim. Então, por exemplo, o treinamento da IA, o ChatGPT, ele lançou o Custom GPT, que é um começo disso, há poucos meses. A Copybase tem isso há mais de 1 ano, que a gente lançou treinar a IA, porque a gente viu que era uma necessidade. Então, a gente consegue enxergar algumas tendências antes pelo próprio uso dos nossos clientes. A gente vê a galera, cara, acho que esse cara vai precisar disso e vai ser possível fazer isso em breve. Então, tem várias vezes que o cliente vem falar comigo assim, quando é que vocês vão ter a funcionalidade tal? Eu falo, cara, não é possível fazer agora, mas espera uns 6 meses que eu acho que vai rolar. Porque não é só o que a Copybase é capaz de colocar no roadmap, é o que a tecnologia consegue entregar. Isso já se profetizou várias vezes, assim, aqui internamente. Mas, assim, minha previsão é que eu acredito que a IA vai ser cada vez mais uma commodity forte para 6 meses, mas vai ser quase isso, vai ser algo comum, sabe? Vai ser estranho uma empresa não ter nada de IA no teu stack de ferramentas ali, principalmente empresas de tecnologia. Outra previsão que a gente tem que faz parte do nosso plano de negócios é que os prestadores de serviço eles vão ser operadores de IA também. Eu tive esse papo até com o Otero há pouco tempo, e como aconteceu com automações de e-mail, com CRMs, com contas de anúncios no MetaAds, no Google Ads, antigamente, muito antigamente, uma agência ia operar um anúncio do Facebook Ads de um cliente, abria a conta lá do Facebook Ads no Facebook do dono da agência, rodava lá para o cliente, acabou o contrato, já era. Hoje em dia não, o cliente tem o gerenciador de negócios dele, a agência entra lá e opera se esse contrato é desfeito, esses dados pertencem ao cliente. Então, eu acho que a IA está nesse estágio hoje. Por isso que a gente aposta muito em agências como um bom ICP para a Copybase agora, como tem sido, porque a gente acredita que dentro de 6 a 18 meses, assim, a gente vai enxergar as agências se tornando um canal importante para a própria Copybase, porque as PMEs vão querer não só assinar a Copybase, por exemplo, para poder usar a IA, mas eles nem sempre vão ter o operador, o dono do problema dentro de casa. Porque como eles terceirizam o marketing com uma agência, eles vão precisar que a agência opere isso. Então, se a agência é um canal importante para a Copybase, a empresa vai assinar e a agência vai operar. Esse é o nosso plano de negócios e eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais vezes. Não só com a Copybase, mas com outras soluções de IA também, talvez mais voltadas à imagem, mais voltadas a outros fins que não sejam focados aqui na Copybase. Eu acho que, primeiro, IA vai ser mais comum e vai estar no background de muita coisa que a gente usa no dia a dia, como já está em algumas coisas hoje. E segundo, eu acho que prestadores de serviço vão ser operadores de IA para PMEs e grandes empresas. Legal, legal. Assim, Luiz, eu acho que já está quase chegando no nosso encerramento. Eu queria fazer uma pergunta antes de você fazer a sua última pergunta final para o Sérgio, que é algo que a gente sofre, né, esse questionamento sempre. E eu sei que você tem experiência tanto com Gemini quanto com o ChatGPT. E aí a minha pergunta e aí, qual que é o melhor? Hoje, ChatGPT tranquilo. Sem sombra hoje de dúvida? Sim, sem sombra de dúvida. Mesmo aquele relatório Mesmo o 1.5 Ultra ChatGPT. O Claude 3 da Anthropic, ele veio mais incrível do que o próprio Gemini e do que o próprio GPT-4. Só que eu não acredito que esses upsides, essas diferenças, elas fiquem muito grandes no médio prazo, porque as melhorias vão começar a ser incrementais, sabe? Acho que isso hoje, a disparidade é maior nas IAs generativas de imagem, tipo Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion e outras, mas para a geração de texto em si, cara, vai ser a batalha OpenAI, Google e Anthropic. Eu acho que é essa a grande frente ali, pelo menos para o que eu enxergo por agora. E testando os 3 modelos, eu não coloquei a mão no Gemini Ultra ali, o mais recente, né? Mas o Claude 3, ele tá mais incrível do que o Gemini, tranquilo assim, mas eu ainda acho que o resultado prático para o dia a dia do marketing do GPT ainda é top 1, na maioria dos casos, tá? Tem casos específicos por causa de janela de contexto da Anthropic que tá maior,
O Google talvez tenha uma vantagem para quando o conteúdo é indexado e ele quer linkar um resultado de pesquisa à resposta. Cada um tem sua vantagem competitiva, né? A sua unfair advantage ali. Do Google é a indexação de conteúdos que ele já tem e como vai funcionar o search com IA generativa. A OpenAI é a quantidade de dados e o tempo que eles estão na frente, porque eles começaram muito antes. E a Anthropic talvez seja janela de contexto, eles estão indo para uma frente ali para bater de frente com a OpenAI. Então, hoje, se for falar o mais impressionante, pelo menos recentemente, é o Claude 3, o mais impressionante, assim, mas o GPT-4 não deixa muito a desejar, não. Não, legal, legal. Então, assim, é interessante a gente ver que existem ainda algumas diferenças dessas ferramentas, mas que provavelmente, né, com a evolução que é diária, nem diária, mas é por hora, pode ser que a tendência seja estabilizar. E aí quem vai ganhar vai ser o que vai oferecer o menor preço, provavelmente. Não só o menor preço, mas acho que a vantagem competitiva é que eles vão focar. O Google, ele provavelmente vai implementar isso dentro do motor de busca dele como uma vantagem competitiva, como já está fazendo. A Microsoft vai fazendo a suite deles, como já está fazendo. Então, cada um vai explorar a sua vantagem ali. Mas vai ficar incremental a diferença. Não vai ser tão grande, não. Legal, beleza. Luiz, passo a palavra. Incrível. Valeu. Bom, que isso. Então, meus amigos, a gente está chegando ao fim aqui e eu queria fazer uma última pergunta que eu sempre faço aqui, né? As suas percepções finais, o que você gostaria de falar aqui sobre o nosso assunto de hoje, Sérgio. Depois queria pedir você também, Júlio, para passar as suas contribuições finais aí do dia de hoje. Boa. Cara, na verdade, meu apelo é para os profissionais de marketing que estão ignorando a IA. Pelo amor de Deus, não faça isso, você não tem muito tempo na tua área se você escolher esse caminho. Então, começa a estudar o básico, não precisa, como a gente falou aqui antes, né, não precisa entrar na minuciosidade técnica de tudo que você vê de IA, mas no mínimo tem um conhecimento do que está acontecendo e como você pode começar a implementar essa mudança dentro de casa, porque o teu cliente vai te cobrar por isso. O nível de exigência dele vai mudar e se você não se adaptar, isso vai ser um problema na tua empresa, tá? E, cara, o apelo é para conhecer a Copybase, né? Então, se você é um prestador de serviço, uma agência de marketing ou um profissional de marketing que atua num time de marketing de alguma empresa, cara, dá uma olhada lá no vídeo demo da nossa página, vê como é que funciona, assiste o vídeo ali rapidinho para ver como é que é na prática. E a gente tem um trial também, né? O trial é aquela tranquilidade de entrar de graça e começar a usar a ferramenta. No mínimo, testa para ver como funciona. E se você não usar nada, eu acho quase impossível se você não usar nada, pelo menos comece pelo ChatGPT. Então, o que não pode é não usar nada de IA e só começar a implementar quando o mercado já tiver mudado completamente. Show. Vai lá, Júlio. Legal. Não, primeiramente agradecer aí, né, ao Sérgio, né, a oportunidade aí de poder discorrer sobre o assunto de IA na área de marketing. Foi algo, assim, para mim, bem, né, inovador e essas novas ideias, o que a gente pode fazer na IA dentro da área. Mas algumas palavras que eu gosto sempre de pegar, né, e ele falou uma palavra muito importante que eu queria só reforçar aqui no final, que é a escalabilidade, que eu acho que esse talvez seja a palavra-chave do discurso dentro da área de marketing, que você consegue, com a mesma equipe, utilizar a IA e aí tornar sua empresa de marketing mais escalável, que você vai fazer o uso dela mais contínuo. Então, acho que essa palavra eu só queria deixar aqui para que os ouvintes, né, as pessoas que nos assistem, tenham essa palavra na cabeça. Mas é isso aí. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço, cara. Show de bola. Eu também queria te agradecer muito. Foi um prazer aqui, meu cara. Sempre aprendo muito toda a conversa que eu tenho com você. É um prazer compartilhar a jornada contigo, aprender também, né, nesse processo, nessa nossa conversa. E o que me chamou a atenção aqui, de tudo que a gente conversou, tem um pouco a ver com o que o Júlio falou, mas a gente está passando por uma transformação que está batendo muito nas agências, na área de marketing e vendas, mas que vai transformar todo o setor de serviço. Então, se a gente for ver, hoje a maior parte do PIB do Brasil é o setor de serviço. Então, a gente está passando por uma transformação nesse setor, tem uma janela de oportunidade enorme para quem se ligar, quem está na área de serviço, trabalhar com automação, trabalhar com IA, para poder resolver os problemas ali. Então, isso aí me chamou bastante atenção na nossa conversa. A gente está falando de um setor que é serviço, agência, mas que serve para vários outros, consultorias e etc. Então, isso chamou bastante atenção. Meu caro, muito obrigado. A gente encerra aqui mais um Aimana Cast. Você que está aí assistindo, curta a nossa página no YouTube, nosso canal. Também conheça a gente no Instagram, nosso site. E se estiver precisando implementar inteligência artificial na sua empresa, chame uma empresa especialista igual a Aimana para implementar, que também trabalha com uma camada de educação para poder preparar toda a cultura da sua empresa para que a chegada da IA não cause nenhum impacto negativo e você possa usufruir só do impacto positivo que a IA causa na sua empresa.
Não é isso? Gente, Boa. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.